Olá, o meu nome é Alexandre Costa e esta é a minha análise do Arsenal Porto dos quartos de final da Champions League. Esta eliminatória da Champions vinha rodeada de circunstâncias particulares. O Porto provavelmente na melhor fase da época, tendo inclusive goleado o principal rival durante um jogo muito recentemente. Pelo meio teve um jogo muito tranquilo no Algarve e o Arsenal, que é o líder da Premier League, a par de duas equipas, ou muito próximo de duas equipas, dependendo da jornada, que provavelmente são superiores, Liverpool e Manchester City. No jogo do Dragão, o Porto e Sérgio Conceição optaram pela fórmula que tem sido mais recorrente, ou seja, Diogo Costa começou na baliza, começando aqui na lateral esquerda com Wendel, e aqui a dupla de centrais que tem sido mais recorrente nos últimos tempos, que tem sido Pepe e Otávio, João Mário pela direita, a dupla de médios que tem também sido mais utilizada por Sérgio Conceição, que é Alan Varela e Nico Gonzalez, PP nas costas do ponta de lança, que é Ivan Nilsson, e depois a dupla de extremos com Galeno e Chico Conceição. No caso do Arsenal, algumas mudanças da primeira para a segunda mão, mas a parte entre guarda-redes e linha defensiva muito estável, sempre com David Raya na baliza, o Kivior pela direita, a dupla de centrais com Gabriel Magalhães e Saliba, pela esquerda o Kivior, depois o Declan Rice no vértice mais recuado do meio-campo e os dois médios com Odegaard e Kai Havertz, sendo que depois do meio-campo para a frente o Bukayo Saka pela direita, o Martinelli pela esquerda, que depois acabou por não jogar a segunda mão por estar lesionado, e o Trossard, que jogou na frente no jogo no Dragão e depois na segunda mão acabou por jogar a partir do corredor. O jogo no Dragão trouxe um Porto muito bem organizado, a defender com linhas muito juntas, muito compactas, muitas vezes a pressionar a saída do seu meio-campo numa espécie de 4-5-1, precisamente como podemos ver aqui, a equipa muito junta, o Arsenal muitas vezes a circular por fora do bloco com os extremos bem abertos, com uma ligeira variante que podemos encontrar, precisamente que foi a colocação do Ben White numa espécie de quadrado aqui na zona central, ou seja, muitas vezes o Ben White a colocar-se aqui ao lado de Declan Rice e uma espécie de quadrado aqui que era feito essencialmente pelo Declan Rice, pelo Ben White, e depois os dois médios mais ofensivos, que eram o Kai Havertz e o Odegaard. Ainda que o Arsenal tenha tentado muitas vezes entrar dentro das linhas do Porto, o facto de a equipa estar muito junta, muito compacta, muito próxima da sua baliza e num bloco muito próximo, fez com que o Arsenal tivesse muitas dificuldades e essencialmente circulasse à largura. Ainda que o Arsenal tenha tido muito mais posses, estamos a falar aproximadamente de 65% de posse de bola para o Arsenal e 35% para o Porto, isso não significou que o Arsenal fosse capaz de superiorizar. O Porto esteve quase sempre no controle do jogo. O Arsenal teve, creio que, apenas um remate enquadrado, que é bem demonstrativo, tendo em conta o domínio de jogo, que existe uma discrepância clara entre os números de posse e o número de oportunidades criadas e de remates. O Porto depois acabou por ter a felicidade que procurou, com um grande golo de Galeno a acabar o jogo. No entanto, esse grande golo acaba por coroar uma exibição estratégica do Porto praticamente imaculada, com muita qualidade individual dos jogadores na consecução das tarefas táticas que Sérgio Conceição lhes destinou, e em função disso, uma vitória mais que merecida do Futebol Clube do Porto na primeira mão. Ainda que o Porto tenha defendido essencialmente num bloco médio-baixo, teve gatilhos de pressão muito concretos, o que fez com que muitas das vezes conseguisse igualar o Arsenal na primeira fase de construção, com os dois extremos e com o avançado a bater de frente com a dupla de centrais do Arsenal. Muitas das vezes isto criou aqui uma igualdade numérica, ainda que o Porto preferencialmente procurasse resguardar-se no seu meio campo defensivo. Ainda assim, os gatilhos de pressão muito bem identificados, nomeadamente passos recuados, nomeadamente mais recepções, fez com que o Arsenal nunca se sentisse confortável com bola e conseguisse muitas vezes ganhar bolas em zonas mais avançadas e consequentemente criando perigo para a transição. Outro capítulo em que o Porto foi forte e onde conseguiu criar muitas dificuldades ao adversário foi nos corredores laterais. Galeno e Chico Conceição estão talvez a passar dos melhores momentos da época, e ainda que o Arsenal tivesse tentado salvaguardar-se destas transições, foi muito difícil conseguir estar permanentemente pronto para defender os ataques rápidos do Porto, e foi aliás assim que o Porto acabou por conseguir ferir o Arsenal no gol de Galeno. Sérgio Conceição, na antevisão do jogo da segunda mão, disse que a equipa do Arsenal valia 4 vezes mais que a equipa do Porto. Isto é de facto um indicador da qualidade de Sérgio Conceição, do grande trabalho estratégico que existiu na preparação do jogo da primeira mão. É bom não esquecer, ainda assim, que no campeonato o Porto tem frequentemente, o Porto, como os outros dois grandes, tem frequentemente orçamentos de 10, 15 vezes
o orçamento do adversário, mas ainda assim é um indicador claro de que o Arsenal tem um conjunto de jogadores que o Porto teve que anular, tanto na primeira como na segunda mão, para conseguir levar a água ao seu moinho. Uma das principais diferenças para o jogo da primeira mão foi a colocação de Ben White mais aberto no corredor, em vez de estar por dentro, a formar aquela espécie de quadrado que eu expliquei anteriormente, e isso fez, portanto, com que a construção se fizesse essencialmente a 2+2. Portanto, temos os dois centrais do Arsenal, os dois laterais projetados, e o que acontecia frequentemente era que o Porto pressionava também a 2. Contudo, ao contrário daquilo que seria expectável, que seria a colocação de Evanilson e PP na pressão aqui a 2, o que acontecia era que quem pressionava era de facto Evanilson, mas PP ficava, e quem acabava por pegar aqui na pressão era precisamente Chico Conceição. Quando isto acontecia, o Arsenal tinha frequentemente saída pelo lado contrário por Kiwior. Acredito que existisse aqui uma razão estratégica, essencialmente porque Kiwior, apesar de ser canhoto, é um central adaptado ao corredor e, consequentemente, com mais dificuldades na saída de bola do que Ben White, que, inclusive, está habituado a jogar por dentro, por fora, e é um jogador com outra capacidade de projeção no último terço. Outra das alterações que foram feitas por Mikel Arteta prendeu-se com a incapacidade de utilizar Martinelli. Martinelli jogou pela esquerda na primeira mão. Com a saída de Martinelli por indisponibilidade, o que aconteceu foi que Trossard, que tinha jogado na frente no jogo no Dragão, passou para aqui, passou para fora, e quando isto aconteceu, quem passou para dentro foi Kai Havertz, que também não é exatamente um ponta de lança no sentido clássico, mas que tem ocupado esta posição algumas vezes, e quem entrou para o lugar onde estava Kai Havertz, nomeadamente aqui no meio, foi Jorginho. Portanto, o Arsenal passou a organizar-se num sistema muito parecido, ainda que uma das principais diferenças para o jogo da primeira mão fosse que o facto de Jorginho estar aqui, portanto estar no meio campo, um jogador com outras características, relembro que o meio campo da primeira mão era Odegaard e Kai Havertz, fizesse com que quem assumisse muitas vezes aqui o papel de referência na construção fosse precisamente Jorginho, e Declan Rice, juntamente com Odegaard, terem a capacidade de se juntarem mais vezes aqui à última linha do Porto. E quando isto acontecia, quando estes jogadores estavam mais projetados no último terço, essencialmente porque Jorginho era a primeira referência para a construção, o Porto condicionava isto muito bem, essencialmente através de Alan Varela, que fez um muito bom jogo e foi dos jogadores-chave das duas eliminatórias, a condicionar esta saída aqui, e depois, a partir daí, o que acontecia era que com a projeção de Odegaard e de Declan Rice, os dois jogadores que eram obrigados a pegar aqui eram precisamente o PP no Declan Rice e precisamente o Nico Gonzalez no Odegaard. Portanto, a partir daí, a equipa ficava estruturada desta maneira, o Arsenal teve bastantes dificuldades em sair, voltou a optar essencialmente pela largura, porque a zona interior estava altamente condicionada e congestionada pela organização do Porto, novamente com linhas muito compactas e com muitas dificuldades na forma, ou colocar muitas dificuldades ao adversário na forma como este procurava a saída. O golo, curiosamente, o 1-0, que surge, eu não diria que foi contra a corrente do jogo, mas surge de uma bola atípica, e que não é o normal na construção do Arsenal, que é precisamente a bola que entra aqui no Jorginho. O Porto, nesta fase, estava num bloco mais baixo, estava no tal 4-5-1 que eu já tinha explicado anteriormente, e o que acontece é que o Jorginho procura a bola longa, e nesta bola longa que dá eventualmente segunda bola, a bola surge aqui para o Odegaard, e a partir do momento em que a bola surge aqui para o Odegaard, a bola acaba por entrar aqui nesta zona, e o Trossard faz um movimento de fora para dentro, como nós vimos na primeira mão, ele jogou inclusive como avançado, a bola entra aqui e acaba por dar origem ao primeiro golo do Arsenal. Podemos olhar para este golo à procura de erros, e apesar destas coisas passarem-se muito rápido e ser difícil apontar de forma milimétrica estes pormenores, talvez o João Mário tivesse os apoios pouco preparados para procurar o Trossard na profundidade, talvez a sensação que ele tinha foi que, posicionando-se aqui com a bola aqui, ele esperava que a bola entrasse por fora e não por dentro, como acabou por entrar, e Trossard foi muito forte na diagonal e executou um golo de belo efeito, ou eventualmente ainda podemos achar que Pep estava posicionado demasiado por dentro, porque se Pep estivesse um pouco mais fora, quando esta bola entrasse aqui, talvez Pep conseguisse dar uma cobertura efetiva e conseguisse resolver o problema. No entanto, assim não foi, e ao intervalo o jogo estava 1-0 para o Arsenal. A saída do Porto fazia-se essencialmente numa construção a 2. Quando a bola saía a 2 daqui, o Arsenal pressionava também a 2 e, portanto, fazia uma pressão em 2 aqui, essencialmente com o ponta de lança, com o Kai Havertz e com o Odegaard. Por vezes, em algumas situações, o Alan Varela baixava para pedir a bola aqui mais recuada, e quando isso acontecia era muitas vezes Declan Rice que vinha tentar condicionar aqui a saída da bola do Porto. O Porto tentou ter a bola numa fase inicial, conseguiu refriar várias vezes o ímpeto do Arsenal, que ia jogar em casa, perante um estádio cheio, em desvantagem no marcador, tentou abafar a equipa portista, essencialmente com a saída de bola a ser condicionada por este jogador, que muitas das vezes era Kai Havertz. Portanto, quando a bola entrava aqui num dos centrais ou voltava ao guarda-redes, esta bola era fechada cá.
O Porto tentou sair frequentemente por Otávio, tem sido uma tendência desde que Otávio chegou ao Dragão. Nota-se que, aliás, parece alavancar o jogo de Pepe para outro nível, porque esconde algumas das suas debilidades já, jogador com 41 anos, num nível altíssimo, mas que necessariamente não tem a capacidade física de um jogador de 20 e poucos anos, 21, creio eu. E sempre que a bola saía por este lado, então, o Arsenal fechava esta porta aqui, impedia que a bola rodasse ao lado contrário e começava então a pressão por aqui. O que acontecia na maioria das vezes era que Otávio fazia uso do passe vertical, muitas vezes para os extremos, tanto para Galeno como para Chico Conceição. O Porto não teve muito sucesso nestas bolas na primeira parte e, aliás, a única oportunidade que o Porto tem na primeira parte, à volta da meia hora de jogo por Evanilson, é precisamente uma ligação interior, em que a bola entra aqui em Otávio, o Arsenal faz exatamente o mesmo tipo de pressão, tende a condicionar por aqui, e é através da superioridade numérica, que inevitavelmente existe, porque a partir do momento em que Evanilson está aqui, mas o Porto tem Alan Varela, tem Nico e tem PP, o que acontece necessariamente é que se Odegaard assume uma pressão aqui a 2+2 com Kai Havertz, e a partir do momento em que os extremos do Arsenal batem nos laterais do Porto, assume-se aqui uma situação de 3 contra 2. E o que aconteceu aí foi precisamente que esta bola conseguiu entrar por dentro, eventualmente chegou a PP, que conseguiu, e muito bem, colocar Evanilson, primeiro numa fase inicial, abriu a bola no corredor direito, e a partir daí Evanilson esteve na cara do golo, naquela que possivelmente é a melhor chance do Porto de fazer golo nos Emirates. Esta forma de pressionar do Porto, essencialmente procurando tirar o espaço àqueles que eram os melhores jogadores, aqueles que são os melhores jogadores do Arsenal na definição, na chegada ao último terço, fez com que o Arsenal tivesse muito pouco espaço para os jogadores que são de facto decisivos, com que muito poucas vezes o Arsenal tivesse capacidade de chegar ao último terço com qualidade, muito poucas vezes se viu o Odegaard com qualidade e com espaço entre linhas, muito poucas vezes se viu o Kai Havertz a recuar para vir buscar jogo e a conseguir ter saída limpa com bola, e isso fez essencialmente com que o Porto se conseguisse proteger, levar 1-0 até muito perto, aliás, levar 1-0 até o final do jogo, essencialmente a manter-se muito equilibrado ao longo dos 90 e dos 120 minutos. O Porto passou possivelmente o seu pior período no jogo à entrada para a segunda parte. Foi a altura do jogo em que a equipa se sentiu mais cansada, em que o Arsenal se sentiu mais próximo do golo e talvez, no cômputo geral dos dois jogos da eliminatória, em que se sentiu que o Porto estava mais por baixo e com mais dificuldades. Foi aí que a equipa se acabou por refugiar um bocadinho mais no 4-5-1, com linhas mais juntas, mais próximas, em que acabou muitas vezes, em função também da qualidade do adversário e do ímpeto ofensivo da equipa do Arsenal, por se refugiar nos últimos 20-30 metros. Isso acabou por fazer com que a equipa estivesse mais próxima, essencialmente a tentar defender a baliza, e isso foi fazendo com que o Arsenal também se aproximasse mais da baliza do Porto. Ainda assim o Porto conseguiu muitas das vezes sair em transição, nem sempre com qualidade, até porque o desgaste começou a aparecer e começou a condicionar muito daquilo que era o jogo do Porto, essencialmente o desgaste dos dois médios, do Nico Gonzalez e do Alan Varela, que tanto na primeira mão como na segunda foram fundamentais na pressão, e aliás, isto é absolutamente verdade, aconteceu mais na primeira mão porque também o Galeno e o Chico Conceição foram capazes de criar mais desequilíbrios na primeira mão, mas parte do sucesso mais recente deste sistema do Porto tem muito a ver com a capacidade e com o crescimento do Galeno e do Chico Conceição, e a forma como estes dois médios estão próximos, falo essencialmente do Nico e do Alan, estão próximos nas coberturas e são capazes de salvaguardar eventuais erros que um jogador que é forte com bola e forte num contra um necessariamente vai cometer e vai perder a bola, vai fazendo com que a equipa também cresça pelas alas. Enfim, isto foi fazendo, e claramente o desgaste dos minutos acumulados, são 2 jogos por semana, constantemente, o Sérgio Conceição tem mantido muitas vezes esta equipa base, foi fazendo que os dois médios ficassem muito cansados, às vezes a sair tarde na pressão. Enfim, ainda que Conceição tenha feito as trocas que tinha que fazer, a entrada de Gruitch e de Eustáquio foram resolvendo alguns destes problemas, no entanto não é a mesma coisa. E a equipa foi-se ressentindo. À medida que o jogo se aproximava do final, sentiu-se que o Porto se ia agarrando aos penaltis, em parte por ser a equipa com menos condições para disputar o jogo, por motivos óbvios. O Arsenal é mais forte, tem melhores jogadores e cabia-lhe o dever moral implícito de dominar o jogo e estar por cima, mas também talvez baseado um bocadinho na crença de que Diogo Costa pudesse fazer a diferença. Eu relembro que Diogo Costa tem um registro muito interessante nos penaltis e em função disso talvez houvesse aqui a crença de que na decisão por penaltis pudesse cair para o Porto. Mikel Arteta, claro, não estava satisfeito com o desfecho que o Rumo estava a tomar, estava a jogar em casa, estava em igualdade, mas estava em igualdade perante um adversário que era mais fraco. O Arsenal tinha a obrigação implícita e moral de estar por cima, de vencer o jogo, e em função disso, mexeu na equipa. O jogo não estava a correr de feição e, portanto,
Arteta queria mais profundidade, queria mais soluções no último terço, e foi assim que fez com que caísse Jorginho, aqui do meio campo, e acabasse por baixar Kai Havertz para a sua posição, passando então Gabriel Jesus para a frente. Procurava essencialmente minuciar a equipa de mais profundidade, de mais qualidade no último terço e, claro, de mais chegada ao golo. Os penaltis são comumente apelidados de lotaria, mas eu tenho muitas dúvidas de que assim seja. Acho que os penaltis são essencialmente competência e treino. O grande problema, e que é até paradoxal, é que é muito difícil treinar penaltis. Na verdade, os penaltis revestem-se num contexto emocional muito concreto, que é muito difícil simular em treino, especialmente quando estamos a disputar uma fase de acesso aos quartos de final da Champions. E aí, de facto, o Arsenal superiorizou-se talvez porque seja superior do ponto de vista emocional, superiorizou-se porque talvez seja superior do ponto de vista técnico. É difícil encontrar explicações. No entanto, o Arsenal acabou por ser a melhor equipa nesse capítulo concreto, que não tem necessariamente a ver com mais nenhum capítulo do jogo, e foi assim que acabou por chegar, de facto, aos quartos de final da Champions, onde já não estava há 14 anos. Portanto, grande mérito também para Mikel Arteta, que fez a equipa chegar a uma fase da Champions bastante avançada, quase histórica para o último milénio do Arsenal, e simultaneamente acaba por estar, enquanto disputa esta fase histórica dos quartos de final da Champions, acaba por estar na luta pelo título, pelo qual provavelmente vai estar na luta até ao fim. Nesta eliminatória, talvez os destaques individuais mais relevantes sejam para Otávio. Otávio fez um belíssimo jogo, tanto no jogo tanto na primeira mão como na segunda. Eu diria até que está a ajudar a catapultar o nível de Pep, do lado contrário, na medida em que é um jogador com outra capacidade na saída da bola, na medida em que é outro jogador na forma como vai buscar jogadores à profundidade, e isso é fundamental quando o jogador do lado contrário, o Pep, tem 41 anos, ainda que dia a dia surpreenda toda a gente e acabe por camuflar um bocadinho as suas principais dificuldades. Estamos a falar de um jogador que não tem as mesmas pernas que tinha há 20 anos atrás ou há 15. Depois, Alan Varela acabou por fazer também um grandíssimo jogo, tanto na primeira mão como na segunda. A forma como conseguiu condicionar a forma como o Arsenal circulava por dentro, a forma como saltava forte na pressão, a forma como ligava o jogo em passe com qualidade, acabou por ser decisiva para que o Porto conseguisse manter um equilíbrio até ao fim. E por fim, os dois alas, com um claro destaque para Galeno. Galeno fez um belíssimo jogo, acabou por conseguir catapultar o jogo da equipa para outro nível do ponto de vista ofensivo, e claro, porque estas coisas são assim mesmo, o gol que fez no jogo no Dragão acabou por ser marcante, numa altura em que também, aliás, foi chamada a seleção brasileira, e isso é bastante revelador daquele que tem sido o seu crescimento. Aliás, como muita desta equipa do Porto, tanto Galeno, como Chico Conceição, como Otávio, são jogadores em crescimento, são jogadores que têm crescido muito com o processo do treinador, e, já agora por fim, destacando verdadeiramente aquela que talvez tenha sido o fator decisivo para o galardão da eliminatória, que foi o treinador. O Porto apresentou-se muito forte do ponto de vista estratégico, tanto no jogo da primeira mão como na segunda, conseguiu sempre responder àquelas que eram as dificuldades que Mikel Arteta ia colocando, e em função disso acabou por fazer com que o Porto estivesse muito próximo de passar aos quartos de final da Champions League. Esta foi a minha análise do Arsenal Porto, espero que tenham gostado.